posso. Eu realmente defendo. Agora, eu estou presumindo que esta noite não estou falando para um público majoritariamente ou predominantemente muçulmano ou judeu. Se estivesse, acreditem, eu tentaria encontrar um jeito de desestabilizá-los. Estou presumindo que aqueles entre vocês que são crentes provavelmente são do tipo cristão. Como vocês sabem, a posição ateísta é a seguinte: entre as muitas centenas, se não milhares, de deuses e religiões que a humanidade inventou ao longo do tempo, temos 3. Mais ou menos não mais ou menos. Temos exatamente 3 alternativas ao considerá-las. A primeira é que todas são verdadeiras. A segunda é que todas são falsas. E a terceira é que somente uma é verdadeira. A primeira proposição é evidentemente absurda. Elas não podem todas ser verdadeiras. Isso é inconcebível. De fato, há formas mutuamente exclusivas até mesmo dentro do cristianismo, apenas para citar uma religião. A ideia de que todas são falsas parece ao menos possível. A de que apenas uma é verdadeira é a posição, digamos, do meu oponente, Dr. Lennox, e creio que deve ser a posição mais difícil de todas. Mas no espírito do tema vou assumir o cristianismo e apenas lembrá-los de um romance que provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu falar, mas que já foi muito famoso. Chamava-se When It Was Dark, Quando Estava Escuro. Alguém já ouviu falar ou leu? Foi um grande best-seller pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Era de um homem chamado Guy Thorne. E a premissa do romance é a seguinte: chega uma notícia da Palestina de que uma sepultura foi aberta, e que nessa sepultura a pedra que fechava o túmulo foi removida, e sobre outra pedra, dentro dela, está o corpo de um homem que foi açoitado, crucificado, teve uma coroa de espinhos pressionada sobre sua cabeça e tem uma terrível ferida no lado, um cadáver quase perfeitamente preservado. E com essa notícia, com essa terrível descoberta arqueológica, o mundo sofre um colapso moral completo. Porque sem a ressurreição, ou melhor, com uma prova definitiva de que não houve tal coisa, de que a ressurreição foi uma fabricação, não resta qualquer contenção moral para a humanidade. As pessoas estão copulando como animais nas ruas, entregam-se ao saque, ao roubo, ao estupro, ao assassinato e ao perjúrio sem consciência. A meia-noite da civilização cai sobre um mundo infeliz, até que finalmente se descobre que tudo aquilo foi uma fabricação, tramada por judeus sinistros, jornalistas e outros tipos indignos e pouco confiáveis, como um golpe. E então as pessoas podem voltar a ser morais novamente. Bom, vocês veem, ou talvez consigam adivinhar, para onde estou indo com isso. Na minha visão, se todos os deuses que já foram desacreditados, em vez dos 2 ou 3 restantes, que ainda não foram completamente expostos como fabricações humanas, se todos eles fossem provados fraudulentos, falsos e humanos, eu acredito que nossos dilemas morais seriam exatamente os mesmos que enfrentamos agora. Todos nós, ateus, agnósticos, filosóficos, socráticos ou verdadeiros crentes, ainda teríamos de nos perguntar sobre o propósito da nossa existência aqui. Ainda teríamos de nos perguntar sobre as origens do cosmos e da natureza. Ainda teríamos de nos perguntar sobre nossos deveres uns para com os outros. Ainda teríamos de nos perguntar sobre como construir a cidade justa, como refletir sobre a verdade e sobre a beleza. Todos esses dilemas permaneceriam exatamente como são, inalterados por qualquer dimensão sobrenatural. E o nosso assunto esta noite é justamente a dimensão sobrenatural, o chefe dessa dimensão, o conceito de Deus. Então quero começar esclarecendo por que acredito que não existe tal entidade ou pessoa. E quero continuar dizendo porque fico aliviado ao refletir que isso é assim. Porque penso que seria horrível se fosse verdade, de outra forma. E creio que devo começar com uma distinção entre teísmo e deísmo. Até mesmo as famosas 5 provas de Tomás de Aquino para a existência de Deus, por exemplo, são, estritamente falando, pouco teológicas. Elas são essencialmente deístas. Tratam de causas primeiras ou causas não causadas, potenciais ou latentes. Derivam a ideia de um criador a partir de várias lacunas e da observação de ritmos e padrões da natureza e do cosmos, e postulam que esses ritmos e padrões não fariam sentido sem uma causa primeira. Em resumo, elas postulam nada mais do que o argumento do desenho, que, como todos sabem, está sujeito à refutação que diz: bem, se houve um designer, então o designer também deve ter sido desenhado. E isso ameaça quem oferece o argumento com uma regressão infinita rumo ao caos. No entanto, eu diria que não é possível refutar esse argumento de forma conclusiva, ou totalmente, ou definitivamente. Só se pode apontar, como eu farei, algumas grosseiras absurdidades e inconsistências nele. Mas para esta noite e para os propósitos deste debate, por que não simplesmente concedo que poderia ser verdade que houve um criador original, e que essa é uma explicação boa e elegante para como, ao menos, o cosmos e o processo da vida na Terra, 2 coisas bastante diferentes, começaram? Por que não conceder esse ponto ao deísta? Afinal, na época sobre a qual mais escrevi,
o tempo de Thomas Jefferson e o tempo de Thomas Paine, ambos esses senhores eram deístas. Uma pessoa inteligente provavelmente não teria outra escolha senão acreditar em algo muito parecido com isso. Não há superstição nisso. Não há nada de sobrenatural nisso. Mas isso deixa o teísta, como meu erudito oponente, com todo o trabalho ainda por fazer. Se eu fizer essa concessão, ele ainda terá de mostrar de alguma forma, não apenas que existe um Deus, mas que ele mesmo entende a mente desse Deus, conhece a vontade, ou pode interpretar a vontade e os desejos dessa divindade em questões tão importantes quanto o que é bom, o que é mal, quais alimentos talvez sejam permitidos, ou quais alimentos podem ser profanos, quais parcerias sexuais são permitidas, quais posições sexuais de fato são ilícitas ou legítimas, quais dias da semana são santos ou não, quando ou se é necessário mutilar os genitais de crianças. Questões importantes nas quais alguém tem que dizer, sim, eu sei, devemos fazer isso, porque eu por acaso sei o que Deus quer que façamos. Agora, é minha argumentação, senhoras e senhores, e penso que é uma afirmação bastante razoável, que, por mais brilhante que seja como matemático, o Dr. Lennox, nenhuma pessoa, nenhum outro ser humano, nenhum outro primata, nenhum outro mamífero, por mais inteligente que seja, está em posição de dizer que conhece a vontade de Deus, ou a palavra de Deus, ou o desejo ou intenção de Deus. Essa informação não é acessível aos seres humanos. E, portanto, minha primeira declaração é esta. Aqueles que afirmam que sabem já estão, de certo modo, desacreditados. Estão iludidos e, em certo sentido, são os primeiros que devem admitir que o argumento segue adiante sem eles. Porque precisamos ser educados, todos nós, cada vez mais, à medida que descobrimos quanto mais há para saber pela medida do quão pouco sabemos ou podemos saber. Somente aqueles que dizem que sabem, que têm certeza, são os que devemos desconfiar a priori, se posso usar essa expressão. Muito bem. Esperando ter estabelecido esse ponto apenas para fins do debate, não temos a palavra adista, embora eu ache que deveríamos. Eu diria que sou um adista tanto quanto um ateu. Não acredito que tenha havido um motor inicial. Não acredito que tenha havido uma primeira causa de natureza divina. Acho que temos explicações melhores, mais amplas e mais brilhantes para as origens das coisas do que a ideia de uma causa sobrenatural inicial. Mas alguns diriam também que nem precisamos da palavra ateu, porque afinal, eu não exijo um termo especial quando digo a você que não acredito na fada do dente. Você não diz, qual é a palavra para alguém que não acredita nisso? Quando digo que não acredito em bruxas, e também não acredito na injunção bíblica para matá-las, ninguém pergunta, qual é o termo para quem não acredita em bruxas e feitiçaria? Quando digo ao muçulmano, seu profeta acredita em demônios de poeira, djinns e nos espíritos assombrados do deserto, quando aponto o tipo de superstição camponesa absurda envolvida na profissão de fé muçulmana, ninguém me diz, qual é a palavra que você está usando para dizer que não acredita em demônios de poeira e djinns? Acho que posso ser geralmente reconhecido como alguém que tem boas razões para duvidar. Entretanto, penso que o desafio é justo, porque creio que estamos divididos entre aqueles que atribuem nossa presença aqui às leis da biologia e da física, e somos modestos ao fazer isso, eu acho. Dizemos que nos submetemos às evidências, e mesmo que elas nos tragam conclusões pouco agradáveis, nós as aceitaremos se forem bem fundamentadas. E aqueles que são vaidosos o bastante, eu diria arrogantes, na verdade, para pensar que estão aqui como consequência de um desenho divino. Há toda a diferença do mundo entre essas duas visões de mundo. E a grande diferença é, uma delas tem evidência para sustentá-la e a outra não. E uma delas dirá antecipadamente o que a refutaria. Eu posso dizer, se você me perguntar que tipo de evidência, se apresentada, me obrigaria a mudar de ideia. E o teísta nunca fará isso. Ele nunca dirá antecipadamente, mostre-me isto e deixarei de acreditar. Há sempre um reabastecimento infinito do recurso infinitamente renovável da fé. Na verdade, é a humildade disso que me faz rir, de certo modo. Eles dizem que são humildes, esses crentes em Deus. Querem ser descritos como modestos, porque acham que, claro, Deus lhes diz que eles são vermes, ou ingratos, originalmente pecadores, incuráveis, feitos do pó em uma narrativa, de um coágulo de sangue na narrativa corânica, começando muito mal desde o princípio, condenados desde a queda original do ser humano. Ainda assim, animem-se. O universo foi projetado com vocês em mente. Essa é uma forma de sadomasoquismo depravado, na minha opinião. Não faz bem a ninguém alternar dessa abjeção terrível e subserviência, num extremo, para essa crença de que você é o centro da criação e o objetivo do cosmos, no outro extremo. É uma alternância terrível, uma alternância neurótica, entre ser excessivamente servil e excessivamente arrogante. Mas apenas localmente, o que significaria acreditar nisso? Trecho 1.
Suponha que você realmente acreditasse que tudo o que nos trouxe até aqui foi por design. Bem, nós sabemos que 99,9% de todas as espécies que já existiram apenas neste planeta se extinguiram. Então o céu já observou quase 100% de sua criação morrer. Muitas vezes em circunstâncias muito desagradáveis e impiedosas, de braços cruzados, certo? E isso ao longo de bilhões de anos de tempo geológico. Algumas pessoas dizem que o Homo sapiens existe há 100 mil anos. Algumas por até 250 mil. Ninguém diz menos de 100 mil. Francis Collins, o grande crente cristão que fez o projeto Genoma Humano, diz certamente 100 mil. Eu aceito 100. Richard Dawkins acha que é mais, eu aceito 100. O que significa se somos supervisionados e criados divinamente e cuidados divinamente? Significa que por uns 98 mil desses anos, os humanos Homo sapiens estavam nascendo e morrendo. Metade deles, imagino, no parto. Expectativa de vida talvez de 20 anos, talvez 30. Pessoas morrendo basicamente por causa dos dentes, de doenças horríveis, vivendo em medo permanente. De onde vêm os terremotos? De onde vêm os relâmpagos? Por que tudo isso? Que doenças são essas que nos atingem? Não sabemos nada sobre micróbios. Você não faz ideia. Isso sem falar nas lutas com tribos vizinhas, por mulheres, por terra, por carne, por subsistência, a tortura, a violência, a crueldade que acontecem. Eu não preciso descrever tudo. Espero que você consiga imaginar. 98 mil, os primeiros 98 mil anos, o céu assiste a tudo isso acontecer com perfeita indiferença. E algo como 2 a 3 mil anos atrás decide: certo, temos que intervir agora. Precisamos fazer algo sobre isso. Bem, qual seria a melhor maneira de intervir para tentar redimir esse quadro tão sombrio? Que tal mandar alguém ser torturado até a morte numa parte obscura do Oriente Médio? Isso deve resolver. Ou, se você é muçulmano, que tal fazer com que um pastor epiléptico e analfabeto comece a balbuciar e dizer que estava conversando com um arcanjo? Ou que tal inventar a figura de Moisés numa montanha que nunca foi encontrada por nenhum geógrafo? O Monte Sinai? É isso que você teria que acreditar. Eu tenho um minuto, certo? É isso que você teria que acreditar. E é por isso que eu me pergunto: por que os adoradores desse Deus querem condená-lo como sendo um projetista tão medíocre? A maior parte de suas criações morre, e o restante sofre miseravelmente, e as ofertas redentoras simplesmente não funcionam, fazendo dele cruel, caprichoso, trapalhão, incompetente e insensível como um pai. E assim, já que é até aqui que consigo chegar agora, tenho que lhes dizer por que não acho que a ideia de um pai eterno seja uma boa ideia, de qualquer forma, quando eu tiver a próxima chance de respirar. Mas obrigado por ficarem comigo até aqui. Concordo muito com Christopher Hitchens. Trata-se de uma repulsa a muitos dos males que ele afirma terem sido cometidos em nome de Deus. Mas aprendi a distinguir entre a grandeza de Deus e o mal inaceitável que foi cometido por aqueles que professam seu nome. E, portanto, não deduzo que Deus não seja grande e que a religião contamine tudo. Afinal, se eu não distinguir entre o gênio de Einstein e o uso indevido de sua ciência para criar armas de destruição em massa, eu poderia ser tentado a dizer que a ciência não é grande e que a tecnologia contamina tudo. Além disso, ao olhar para os males dos regimes ateus do século XX, eu também poderia ser tentado, senhoras e senhores, a dizer que o ateísmo não é grande. Ele contaminou tudo. Como está? Sustento que a ciência mostra parte da grandeza de Deus. O famoso físico James Clerk Maxwell, que descobriu a teoria eletromagnética, inscreveu acima da porta de seu laboratório na Universidade de Cambridge as palavras: "Grandes são as obras do Senhor, estudadas por todos os que nelas se deleitam." No entanto, Christopher Hitchens diz: graças ao telescópio e ao microscópio, a religião não oferece mais explicação alguma. Acho isso impossível. Acho impossível, como cientista, levar tal afirmação a sério. Como se o uso de um microscópio e de uma pintura de Rembrandt pudesse provar a existência do próprio Rembrandt. A ideia de que Deus e a ciência são explicações mutuamente exclusivas do universo é tão errada quanto dizer que a combustão interna e Henry Ford são explicações mutuamente exclusivas do automóvel. São explicações complementares. Uma explica como funciona, a outra porque existe. Pensar que, à medida que o alcance de nossos instrumentos aumenta, a grandeza de Deus, o Criador, de alguma forma diminui, é cometer o erro de confundir mecanismo com agência.
Quando Newton descobriu a lei da gravidade, ele não disse: agora sei como o universo funciona, não preciso de Deus. Não, sua admiração sobre como isso foi feito aumentou sua admiração pelo Criador que o fez dessa maneira. E Newton escreveu o tratado científico mais famoso de todos os tempos, o Principia Mathematica, na esperança de que persuadisse o homem pensante a acreditar em uma divindade. Telescópios podem nos mostrar a maravilha do céu noturno, mas a ciência não colocou as estrelas lá, nem as leis da biologia e da física. Senhoras e senhores, elas descrevem o que existe, não colocam o que existe. Stephen Hawking diz: a abordagem usual da ciência, construir um modelo matemático, não pode responder à pergunta: por que deve haver um universo para o modelo descrever? Ele então pergunta: por que o universo se dá ao trabalho de existir? Precisa de um criador? Sim, precisa de um criador. Alan Sandage, amplamente considerado um dos pais da astronomia moderna que descobriu os quasares, disse: acho bastante improvável que tal ordem tenha surgido do caos. Deve haver algum princípio organizador. Deus, para mim, é um mistério, mas é a explicação para o milagre da existência. Por que há algo em vez de nada? E outro gigante da cosmologia, Arno Penzias, ganhou o prêmio Nobel por descobrir um eco do Big Bang. Mas Penzias podia perceber quão inimaginavelmente maior é o Deus que concebeu este começo do espaço-tempo em primeiro lugar. A astronomia nos leva a um evento único, um universo criado do nada, com um equilíbrio muito delicado necessário para fornecer exatamente as condições certas exigidas para permitir a vida, e que possui um plano subjacente, pode-se dizer, sobrenatural. Einstein teve a brilhante percepção de que a velocidade da luz era uma constante absoluta. Mas o que dizer da mente criativa que disse: haja luz e houve luz? Medir a velocidade da luz é uma coisa, criar a luz é outra. Longe de a ciência mostrar que Deus não é grande, como sugere Christopher Hitchens, ocorre exatamente o oposto. Foi a crença em Deus que motivou o avanço da ciência nos séculos XVI e XVIII. Galileu, Copérnico, Kepler e Newton esperavam encontrar leis na natureza porque acreditavam em um grande legislador. Agora, tão frequentemente ouvimos os novos ateus falarem sobre fé e a depreciar. Mas quero lhes dizer que os cientistas são todos pessoas de fé. Como Einstein percebeu, eles acreditam que o universo é acessível à mente humana, e a física não pode explicar isso, pela simples razão de que você não pode fazer física sem acreditar que o universo é inteligível. Portanto, os cientistas requerem fé. E ainda assim leio Christopher Hitchens dizendo: se alguém precisa ter fé para acreditar em algo, então a probabilidade de que esse algo tenha verdade ou valor é considerada consideravelmente diminuída. Perdão. Bem, é preciso ter fé de que o universo é inteligível para fazer ciência. Então devo deduzir que a probabilidade de a ciência ter verdade ou valor é consideravelmente diminuída. Então, adeus ciência. E presumo que Christopher Hitchens, como a maioria de nós, acredita em sua própria existência. Sim? Devo então concluir que a probabilidade de ele realmente existir é consideravelmente diminuída? Sua afirmação é autorrefutante. E acho irônico que os chamados novos ateus sejam tão apaixonados em livrar o mundo da fé que parecem cegos ao fato de que eles próprios são movidos pela fé. Eles acreditam que suas mentes podem apreender a verdade. Eles acreditam na ciência. Eles acreditam que Deus não é grande. E ainda assim o Sr. Hitchens nos informa, em um clássico oxímoro, que nossos princípios não são de fé. Nossas crenças não são uma crença. A mente fica perplexa, senhoras e senhores. Essa não é a única ironia. Pois os novos ateus não oferecem fundamento para a fé da qual eles próprios não podem prescindir. Afinal, se a vida humana foi construída por processos sem mente e não guiados, por que deveríamos confiar em nossas faculdades cognitivas e na validade de qualquer crença que elas produzam, incluindo o ateísmo e a ciência? John Gray acerta em cheio. O humanismo moderno é a fé de que, por meio da ciência, a humanidade pode conhecer a verdade e assim ser livre. Se a teoria da seleção natural de Darwin for verdadeira, isso é impossível.
A mente humana serve ao sucesso evolutivo, não à verdade. Ora, isso reduz toda a racionalidade a zero. E longe de o ateísmo ser grandioso, parece-me que ele é irracional, anticientífico e incoerente, embora emocionalmente seus proponentes pareçam incapazes de reconhecer isso. Agora, como os primeiros pioneiros da ciência perceberam, a justificativa racional da ciência é fornecida pela existência do Criador, que criou não apenas o universo, mas a mente humana que o estuda. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Isso faz perfeito sentido para mim como matemático. A ciência é importante, mas tem suas limitações. Ela não pode responder às perguntas de uma criança. Por que estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Também não pode nos dizer se a literatura ou a arte são boas ou ruins. Assim, um ateísmo que insiste que a ciência é o único caminho para a verdade diminui os seres humanos. Isso é muito óbvio para muitos dos meus amigos russos. Pensamos que poderíamos abolir Deus e manter um valor para os seres humanos, mas descobrimos que não conseguimos eliminar a grandeza de Deus. Senhoras e senhores, se vocês eliminam a nobreza dos seres humanos, dotados de todo o potencial de corações e mentes feitos à imagem de Deus, também eliminam sua liberdade. Vocês ficam com um processo sem mente, sem direção, que de alguma forma lançou os seres humanos em sua loteria infinita de existência. Sem esperança última, por um instante minúsculo, apenas para serem esmagados pelas mesmas forças cegas que os produziram. Que liberdade! Outra evidência da grandeza de Deus consiste nas liberdades comuns que frequentemente tomamos como certas. Aqui está um influente pensador ateu alemão, Jürgen Habermas, e ele diz: o cristianismo e nada mais é o fundamento último da liberdade, da consciência, dos direitos humanos e da democracia, os marcos da civilização ocidental até hoje. Não temos outra opção. Continuamos a nos nutrir dessa fonte. Todo o resto é conversa pós-moderna. Foi o cristianismo não o ateísmo, aliás, que originalmente nos deu as universidades que educaram os novos ateus, deu-lhes a liberdade que lhes permite propagar suas ideias e a lei que os protege, assim como protege todos nós. E, no entanto, Christopher Hitchens insiste que o Deus em quem ele não acredita é um tirano e um valentão. Como acabamos de ouvir, eu também não acredito em tal Deus. Ele é tão estranho ao meu próprio conhecimento e experiência. Mas gostaria de apontar de passagem que o ateísmo também não é solução para a tirania, como o banho de sangue do século XX mostra bem demais. Mas há outro problema profundo aqui. Dizer que Deus não é grande é uma afirmação moral. Dizer que ele é tirânico é uma afirmação moral, e isso precisa se basear em algum padrão moral. Caso contrário, você não poderia distinguir o mal de seu oposto. Mas se não há uma base eterna para valores externos à humanidade, como podem os padrões do Sr. Hitchens ou de qualquer outra pessoa, ser algo além de convenções humanas limitadas, produtos, no fim das contas sem sentido, de um processo evolutivo cego e sem direção. Como rotações aleatórias e seleção cega podem produzir qualquer moralidade, quanto mais o tipo de moralidade aparentemente invencível que justifica a intolerância dos novos ateus em relação à religião. John Gray aponta que os novos ateus defendem liberdades liberais sem perguntar de onde elas vêm. Ateus duros como Nen Camus e Sarah quererão saber: como os ateus podem justificar racionalmente seu compromisso, que soa absoluto com valores atemporais, sem invocar implicitamente Deus? Eles diriam: não podem. E Richard Dawkins chega perto do ateísmo duro quando diz: em um universo de forças físicas cegas, você não encontrará qualquer razão, qualquer propósito ou qualquer justiça. O universo tem as propriedades que deveríamos esperar se não há desígnio, nem propósito, nem mal, nem bem. O DNA não sabe nem se importa. O DNA simplesmente é, e nós dançamos conforme sua música. Mas se Hitler, ou Paulo, ou você e eu estamos simplesmente dançando conforme o nosso DNA, ninguém pode nos culpar por nada. Toda a moralidade desaparece.
Assim, a alegação de que Deus não é grande, sendo uma alegação moral, se dissolve em absoluta falta de sentido. E aqui encontramos uma contradição estranha que o ateísmo parece ironicamente negar. A única coisa que sustenta valores morais, isto é, justiça para milhões. Senhoras e senhores, não há justiça nesta vida. E de acordo com o ateísmo, eles nunca terão após a morte, já que a morte é o fim. Assim, os terroristas que dançaram seu DNA sobre os corpos de suas vítimas saem impunes. Eles não sairão impunes, senhoras e senhores, porque aqui está outro aspecto da grandeza de Deus. Ele é o juiz supremo da humanidade. Haverá um julgamento no qual a justiça será feita de modo justo. Na Inglaterra, no momento, ateus financiaram uma campanha publicitária em que ônibus carregam a mensagem: provavelmente não há Deus, então pare de se preocupar e aproveite sua vida. Por que é que ateus associam Deus com preocupação? Seria porque temem encontrá-lo como juiz. Eles não gostam de julgamento. Mas não posso deixar de notar às vezes o quão julgadores eles são. O pensador marxista alemão Max Horkheimer disse algo muito interessante. Ele temia que talvez não houvesse um Deus, pois, nesse caso, não haveria julgamento nem justiça. E aqui temos um dilema. O problema de minha culpa humana, de um lado, e meu desejo por justiça, do outro. Eu quero justiça, mas o que a justiça dirá para mim? E quanto a Deus, será ele realmente o déspota que dizem que ele é? Não. Há ainda mais em sua grandeza. Deus não é apenas o grande Criador e juiz. Ele é um Deus de graça e amor. E a afirmação central do cristianismo é esta, que como expressão de seu amor, o próprio Deus se tornou humano. O Verbo se fez carne. Cristo nos escolheu como nenhum outro. A grandeza de Deus, ele fez reivindicações únicas de ser a verdade, de ser o Filho de Deus, e a sustentou por meio de uma vida e ensino sem paralelo. Mas seu ensino moral não era sua principal mensagem. A sua missão declarada era lidar com o abismo moral que nos separa, nós seres humanos, de Deus, tomando sobre si os nossos pecados. Senhoras e senhores, nós, cientistas, não podemos sequer dizer o que é energia. Então não fiquem surpresos se eu não puder explicar completamente a vocês o mistério mais profundo do nosso universo e da nossa história: a morte e a ressurreição de Jesus. No entanto, assim como vemos o efeito da energia e a utilizamos sem compreendê-la completamente, o que eu observo é a transformação, a paz, a esperança que entram na vida de homens e mulheres comuns que aprendem a colocar sua fé, sua confiança, seu crédito em Cristo como Salvador e Deus. Vejo neles, e experimento em mim mesmo, um senso transcendente de propósito que o ateísmo não possui, e uma esperança que o ateísmo não conhece. É aqui, senhoras e senhores, que lhes apresento. A grandeza de Deus se manifesta de maneira suprema. Supremely manifest. Thank you.